Mas Deus não esquece da tua história. Tua história, e eu quero frisar bem isso, não será anulada pelo teu momento. Tua história não será apagada pela fase que você está a enfrentar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 36. Quem tem Bíblia, acompanha comigo. Quem não tem, medita na leitura desse texto. Os meninos da banda, que Deus abençoe vocês grandemente. Vocês ficam aí comigo. Aleluia, Jesus, que o Senhor preserve vocês abundantemente em graça. Vai dizer assim: e havia em Jobe uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu. E tendo lavado, a depositaram ou a levaram num quarto alto. E como Lídia era perto de Jobe, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, e chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Coloca a Bíblia sobre teu assento, pega na mão desse crente que está perto de você. Aleluia, diga: a tua história não será apagada. Não, fala de novo com muita graça. Diga: a tua história não será apagada. Fala de novo: o momento não vai anular a história. Vou repetir: o momento não vai anular a história. Aleluia. Toma teu assento, glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. Depois a gente adora, mas que você fique comigo nessa mensagem esta tarde. Eu não sei como você chegou aqui, talvez cansado, abatido, meio cabisbaixo, mas Deus não esquece da tua história. Tua história, e eu quero frisar bem isso, não será anulada pelo teu momento. Tua história não será apagada pela fase que você está a enfrentar. É um texto um tanto conhecido, um personagem um tanto conhecido como Dorcas. Em alguém vai chamar apenas de Tabita, mas outros vai conhecer como Dorcas. E é lindo esse texto quando descrito, vai falar desta mulher, uma mulher que servia, uma mulher que era cheia de obras, uma mulher que era cheia de esmolas que fazia. Mas essa mulher, ela vem a adoecer. Alguém vai dizer que só alguém adoece porque não está fazendo nada. Alguém vai olhar e vai julgar alguém dizendo assim: deve estar nesse estado porque não faz nada, não quer nada com Deus, não quer fazer nada para Deus. Aí está aí vivendo nessa vida, está aí doente. Não, querido, quem faz também adoece. Vou falar de novo: quem faz também adoece. Quem faz também carrega um peso diferenciado. E Dorcas, vamos conhecer ela como uma mulher que servia. Vai dizer então o texto que era uma mulher de boas obras. Era uma discípula que aprendeu com Jesus como é servir. Essa discípula aprende com Jesus como é servir. Boas obras é aquela que constrói com as suas próprias mãos para entregar para alguém. Isso são boas obras. Vai dizer que ela é cheia de boas obras. Ela não é
cheia apenas de muitas bolsas, ela não é cheia apenas de muitos sapatos, ela não é cheia apenas de muitas vaidades, não, mas ela é cheia de boas obras. Ela faz com a mão e serve ao outro. O que ela tem, ela reparte. O que ela tem, ela divide. Vai dizer também que ela é cheia de esmolas. No judaico, a palavra esmola é bendita, algo inesperado. O que é esmola? É algo inesperado. É você passando no meio do caminho e o Espírito Santo dizendo: tira o sapato do teu pé e dá para aquele ali que está descalço. E você vai olhar e vai dizer: mas como tirar o sapato agora do pé? Teu carro está logo na esquina e em casa tu tem mais 30 pares de sapato. Isso é esmola. É o Senhor falar com você e dizer assim: pega agora a tua bolsa, a tua Bíblia e semeia na vida daquele que não tem. E você às vezes acha isso grandioso demais para fazer, mas Dorcas era cheia de esmolas, era cheia de boas obras. Dorcas servia, Dorcas era prestativa, Dorcas era uma serva obediente, era uma serva temente. Dorcas trabalha para o povo, Dorcas trabalha para o reino, Dorcas trabalha para servir alguém. Mas aconteceu, diga aconteceu, que Dorcas vem a adoecer. Dorcas adoece, Dorcas cansa, e cansar é natural. Dorcas se fadiga, e se fadigar é natural. No meio da caminhada, eu imagino, a história não relata em detalhes, eu imagino que Dorcas está fisicamente cansada, espiritualmente cansada, porque servir cansa. Eu dizia hoje para uma pessoa, eu digo se para um líder, um pastor que carrega toda uma igreja na costa é cansativo. Para nós que pregamos, que ministramos apenas uma horinha, já chegamos em casa muitas das vezes quebrado, com a carne doendo. Imagina alguém que serve a muita gente. Só que tem gente que não entende isso. Julga, critica, aponta, não serve para servir e ainda quer atrapalhar quem está servindo. Dorcas veio adoecer. O texto não vai dizer se Dorcas adoece e está sozinha. O texto não vai dizer se Dorcas adoece e não tem ninguém com ela, ou se tem alguém acompanhando. Ela adoece e vem a morrer. Ela adoece e morre. Ela adoece e morre. Ei, é lindo isso aqui, eu até descrevi para não esquecer. Quando essa missionária adoeceu e morreu, alguém aparece. Olha para alguém que está do seu lado e diga: Deus vai colocar alguém. Fala de novo que alguém vai já entender. Deus vai colocar alguém. O texto vai dizer que quando ela morre, tendo-a lavado, então eu percebo que alguém aparece na história. Alguém que não carrega título, alguém que não carrega nome, alguém que não tem patente, mas alguém que olhou a missionária e disse: morreu, vai ficar aí largada? Vai não, vai fazer o que com ela? Vão levantar ela. Dá para alguém entender isso? Ei, só que é mais fácil, minhas amigas, quando está morta, pastora, descartar ou enterrar ou levar embora e anular aquela história. Só que nessa tarde Deus me trouxe aqui para dizer: a tua história não vai ser enterrada. Ei, alguém está olhando e dizendo: morreu, enterra. Mas alguém se levanta e diz: não vou enterrar. Você vai já entender o que Deus quer falar contigo. Ei, alguém leva ela, vai lavar ela. Hoje em dia, alguém morre, vão fazer lá toda a higienização do corpo. Mas naquela época não era assim. Quando estavam lavando, era porque tinham esperança que eles ainda podiam ressurgir, reviver outra vez. Mas depois da ressurreição de Jesus, não teve nenhum ainda na história outro milagre de ressurreição depois da ressurreição de Cristo. Mas alguém está lá dizendo: ela está morta, mas ainda há esperança.
Alaia Shondereminácia. Está morta, mas ainda há esperança. Lava ela. Vai dizer que na tradição judaica era jogado um banho de água fria, limpava, higienizava, lavava todo aquele corpo. Eu imagino que aquela pessoa, esse alguém, eu vou dizer assim, esse alguém se levanta e lava. E imagino eu que lavando ele está dizendo: a esperança não vai morrer, a esperança não vai morrer, a esperança, a morte não vai te vencer. Eu imagino que esse alguém é grato pelo serviço de Dorcas, não apenas pelo que ela serviu, mas pelo quem ela era. Ei, lavando aquele corpo depois da água fria, vai dizer então a tradição que era lavado agora com a água quente. Diga: água quente. A água quente era derramada sobre a sua cabeça, sobre as mãos e sobre os pés. O que era isso? Água quente, cabeça, nas mãos e nos pés. Água quente, palavra, nas mãos, ações, e nos pés, para dizer: não vai paralisar a morte. Vem por onde? Vem pelos pés. Ei, ele está dizendo: não vai gelar nem congelar os teus pés. A água quente é derramada nesta tarde. Eu libero uma palavra profética. Há uma água quente. Que quente é essa? Palavra sendo derramada sobre a tua cabeça. Alavaçondereminaia Sérbia, devolve a Naia Sóvia. Ei, olha para alguém e diz: Deus não esqueceu do teu trabalho. Não, mas fala com graça. Diga: Deus, aperta-se a mão dele e diga: Deus não esqueceu do teu trabalho. Alguém se levanta, não porque você faz, mas alguém te ama pelo que tu é. Ei, Deremináia Sóvia. Meu Deus do céu. Depois disso, ela continua morta. Depois disso, ela continua morta. E o que eles fazem? Eles pegam ela. Não vai dizer quantas pessoas, mas alguém vai dizer assim o texto: e depositaram. Então vejo que era mais de uma pessoa, e alguém pegou. Mas alguém vai questionar, pastor Weger, e vai dizer assim: vai levar para onde? Vai deitar na sala? Vai expor ela na varanda para que as pessoas se despeçam dela? Vai levar ela para onde? Vai colocar no caixão? Mas aquela pessoa que se levanta vai dizer: vou levar para o quarto. Alabaixou de reminácia. Vai levar para onde? Mas não é qualquer quarto. O texto vai dizer: e depositaram ela em um lugar alto. Oh, Décia. Em um quarto alto, mas está morta. Quem é que vai levar alguém que está morto para alguma patente alta? Ei, querido, Deus me trouxe aqui para dizer que é muito fácil ter provedores, ter promotores de alguém vivo, mas Deus está dizendo: eu estou levantando de morto. Está cansado, está desfalecido, está abatido, desviou, caiu, fraquejou, mas tem vida ainda. Depositarem um quarto alto. Quarto fala de intimidade, quarto fala de presença. E todas as histórias que a gente lê sobre profetas que levam alguém que está morto por quarto, a gente vê que no quarto tem milagre. A gente vê que no quarto tem milagre. Tem um lugar alto te esperando, tem um milagre para acontecer. Eu vou falar de novo: tem um lugar alto te esperando, tem um milagre para acontecer. Há esperança ainda, há esperança. Alguém olha e diz: não vai ter como ressuscitar. Não teve ressurreição depois de Cristo. Mas eu vou te contar uma história. Depois dele ainda não teve, mas vai ter. Ainda não teve. Eu imagino isso na redonda da conversa, dentro daquela casa, dentro daquela cidade. Ele está dizendo: porque se ele ressuscitar,
ressuscitou. Ele disse que milagres maiores aconteceria. Ele não esquece de quem serve. Meu Deus do céu. Colocaram lá, e o que vão fazer agora? Vai dizer que Lida, uma cidade que era perto de Jope, e vai dizer que nesta cidade está Pedro. Cidade era perto, a cidade era perto, a cidade era perto, a cidade era perto. Olha para alguém e diz: para de procurar quem está longe. Tem gente perto para servir. Não, só as irmãs do fundão que já entenderam. Vou falar de novo. Para de procurar quem está longe, quando tem gente de perto para servir. Está procurando o profeta demais, está procurando quem tem nome demais, enquanto tem a irmã Maria 3 quadras da tua casa, que ela não tem nome, não tem zap, não tem internet, não tem Instagram, mas tem joelho no chão, tem intimidade. Alaia Sonderemina. Sem nome, sem título, alamouve, mas alguém que está perto. Vai dizer que perto, então manda chamar Pedro. Eu imagino que chegando eles então a Pedro, eles vão dizer: diga lá que ele não se demore. Vai dizer que chegando eles então a Pedro, eu imagino a cena, e dizer: Pedro, tem uma visita para fazer. Alabaixão derece. Tem uma visita para fazer, Pedro. Ei, Pedro, está viva? Quem é? Pedro não pergunta, mas eu imagino eles dizendo: ela está morta. Alabaixão dereminácia. Eu imagino eles dizendo: mas ela morreu. A visita não é para quem está vivo, é para quem está morto. Vou falar de novo: a visita não é para quem está vivo, é para quem está morto. A visita não é para quem está de pé, não é para quem está rodando, pulando, profetizando. A visita é para quem deixou de pregar, deixou de cantar, deixou de orar, abandonou o círculo de oração, deixou de servir. A visita é para ele, Pedro. Não está pregando, não está cantando, não está nos grandes altares, está morto. Mas escuta, um dia pregou, um dia cantou, um dia profetizou, um dia abraçou, um dia serviu, um dia se doou, um dia tirou de si e deu para outro. É dela que eu estou falando, é dessa missionária, desse missionário, desse líder, desse pastor. Ela é a história hoje caído, prostrado, mas alguém está dizendo: Pedro, precisa de visita, mesmo caído. Porque é muito fácil, pastor Eduardo, visitar quem está bom, tomar um cafezinho, dar umas boas risadas. É fácil demais. Alguém que está no mesmo nível, no mesmo topo, na mesma vibe, é fácil demais sentar na mesa. Mas vai visitar quem está morto. Tem nada mais para te oferecer. Já ofereceu um dia, hoje não te oferece mais. Faz o quê? Descarta, enterra, anula, esquece. Mas olha para esse lindo e diga: mas Deus não esquece da tua história. Vou repetir, porque o teu momento, a tua fase não vai anular o que tu já fez. Ai, eu estou pregando para alguém que está me assistindo, que hoje está caído, hoje está para baixo, mas papai está dizendo: estou te levando para o andar
Olha para alguém e diz: vem para o meio do fogo. Fala com graça, diga: venha para o meio do fogo. Pedro chega. E o texto vai dizer que Pedro chega e o levam para o quarto alto. Eu imagino a cena, a mensagem é minha, então a revelação vem para mim. Eu imagino que Pedro entra e diz assim: quer um café? Pedro diz: não tem tempo para café. Quer uma água? Não tem tempo para água. O que é isso, missionária Gisele? Não tem tempo para sala. Quando sonhar alguém precisando de socorro. Vou falar de novo: não tem tempo para sala, até me arrepio. Quando tem alguém precisando de socorro no quarto. Alaia Shonderemina se abate em alguém e diz assim: para de perder tempo em salas. Fala, diga: para de perder tempo em salas. Tem alguém no quarto precisando de socorro. Pedro não para não. Sobe para o quarto, lugar alto, contempla todas as viúvas lá que a rodearam, chorando. É lindo essa parte quando eu vejo que aquelas viúvas que estavam lhe rodeando, e Pedro chega, elas estão com túnicas. Elas estão com túnicas na mão. Ei, ninguém vai apagar a história que você escreveu. Vou falar baixinho: ninguém vai apagar a história que você escreveu. Podem tentar anular, mas não vão anular, não ficará esquecida. Elas pegam as túnicas, mostram a Pedro as túnicas e as vestes que Dorcas fizera. Alaia Shouria. Elas dizendo: um dia ela nos serviu, um dia ela nos abraçou, um dia ela nos deu de comer, um dia ela nos deu de beber. Deixa eu falar isso aqui para você. Eu imagino que na visão de Dorcas e no entendimento dela, ela entende que quem dá não empobrece, mas enobrece. Eu vou repetir: quem dá não empobrece, mas enobrece. As viúvas agora com as túnicas nas mãos, as vestes, os feitos de Dorcas, dizendo: ela nos serviu um dia. Ela cantou e eu fui ministrada. Ele pregou e eu aceitei Jesus. Um dia eu recebi um abraço. Deus está falando com alguém aqui que você esqueceu quem um dia te serviu. É difícil até dar glória agora. Você esqueceu quem um dia te deu um abraço. Eita, lá baixou, Aramóvia Nácia. E eu acho lindo que ela está no quarto. As viúvas estão com ela no quarto. Ela está morta, mas não tem mais ninguém. Ninguém chama mais ninguém. Ninguém anuncia mais nada. Só que na geração de hoje, não pode é morrer, não pode é cair, não pode se isolar, que a notícia está dada. Caiu, morreu, pecou, está aí, desviou. Está vendo aí? É propagado. Ela machou-se. Eita, Espírito Santo. Era pastor, mas está aí. Esqueceram até quem ele era. Era cantor, era pregador, era missionário, mas esqueceram. Por quê? Por conta da fase que ele está passando. Mas a fase não anula a história. Deus está falando aqui. Decanchon dereminas. Ei, vai dizer então que Pedro, como um bom conhecedor dos feitos de Cristo, Pedro vai fazer com que todos se retirem, porque lugar de milagre é lugar de intimidade. Vou falar de novo: lugar de milagre é lugar de intimidade.
Pedro sabe muito bem, Pedro estava lá quando a filha de Jairo, Jesus ressuscitara. Ele disse: saiam todos, para que o milagre aconteça. Nem todos têm que estar perto. Para que milagres aconteçam, nem todos vão estar perto. Deus está falando aqui. Pode chorar, pode se lamentar, mas chegou a hora do milagre acontecer, tem que sair de perto. E Pedro vai. E é lindo quando vai dizer que Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos. Porque crente Pedro entende: não sou eu quem faço, é Ele. Vou falar de novo: não sou eu quem faço, é Ele. Nada acontece se Ele primeiro não fizer. Não é essa geração de muitos que dizem: é no meu nome, é eu que vou curar, é eu que fiz, é eu que faço, é eu que levanto. Nada. Pedro vai para o joelho, ora. Pedro reconhece que o poderio ainda está com o Senhor. Pedro ora, Pedro clama. Eu imagino que Pedro suplica ali, para que haja um milagre, para que a vida volte, para que o milagre aconteça. Pedro está a orar. E vai dizer então o texto que orando, clamando, ele volta-se para o corpo, ele volta-se para o... Então eu entendo que está morto ainda. Ele se volta para o corpo, orou, clamou. Voltando-se para o corpo. Mas nem todo mundo quer se voltar para o corpo de alguém. Voltando-se para o corpo, aí sim então ele libera uma palavra. Diga para alguém uma palavra. Diga: palavra liberada será palavra selada. Vou falar de novo: palavra liberada será palavra selada. Ele libera então uma palavra, dizendo ele então: Tabita, levanta-te. E ela abre os olhos. Ela abre os olhos. Ela o vê. E ela se assenta. Ela não sai correndo. Ela não sai pulando. Porque era muito lindo a gente chegar e falar: a pastora Edna saiu gritando, saiu pulando, correndo, falando em línguas, rodopiando. Mas não, ela levantou, ela se abriu os olhos e se sentou. O que é isso, missionária Gisele? Ela ainda não queria cantar, ainda não queria pregar, ainda não queria ir para os cultos. Era abaixondereminácia. Sentou. Não queria servir ainda. Sentou. Alguém vai olhar e vai dizer: mas já viveu, já está viva, mas ainda está sentada. Ei, sentada, mas viva. Bate em alguém e diz: sentada, mas viva. O que é isso? Não prega ainda, mas está vivo. Não quer cantar, mas está vivo. Ainda não está exercendo as suas funções, mas está vivo. Não importa como ela está, se sentada ou em pé, mas viva. Foi para o ciclo de oração, teve a oportunidade? Não, mas está viva, estava no ciclo. Foi para o culto, cantou, deram oportunidade para ela? Não, mas estava no culto. Não interessa se vão julgar, se vão criticar, está vivo. Olha para alguém e diz assim: você está vivo. Fala com graça e diga: você está vivo. Pode não estar exercendo as funções hoje, mas está vivo. Fala de novo: pode não estar exercendo teu chamado hoje, mas está vivo. Pode não estar querendo pregar, mas está vivo.
Pode não estar querendo cantar, mas está vivo. Carla disse aqui: eu não quero mais ir, não quero mais servir, mas está viva. Dá para levantar essa mão e dar glória. Porque tem horas que a gente não quer cantar, tem horas que a gente não quer pregar, tem hora que a gente só quer existir. Bate em alguém e diz assim: você não precisa. Fala com graça, pelo amor de Deus. Diga: você não precisa de promotores, de missionários vivos. Diga para alguém: você precisa de carregadores, de missionários desfalecidos. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém desfalecido, mas eu te carrego. Segura na mão de alguém desfalecido, cansado, mas eu te carrego. Alabacha, ouve a noia séria. Será que tem uma geração de carregadores aqui? Se tiver, levanta a mão de alguém. Deus está levantando carregadores. Promover quem está na alta é fácil. Promover quem está na mídia é fácil. Promover quem está com o nome lá em cima é fácil. Levanta quem caiu. Carrega quem caiu. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Os 4 amigos estavam lá, carregaram quem? O enfermo, um amigo que não conseguia andar. Aí 4 se levantam e dizem: ele não consegue ir, mas a gente consegue por ele. Será que tem essa geração aqui na REC? De que quando o teu irmão não conseguir ir, você vai pegar ele e vai dizer: não, nós leva. Quando ele disser não dá para andar, e você diz: não, eu ando contigo. Eu não consigo, eu te carrego. Araia, soube esse evangelho. Para, pelo amor de Deus. Ser crente somente de título, de rótulo, de roupão. E na hora de ser crente na prática é uma soberba, arrogância, prepotência. É anunciando. É mais fácil anunciar quem morreu, quem caiu, do que dar notícia de quem está vivo. Alabaxoreminaia sérvia, decouve a naia sofia. Eita, Espírito Santo de Deus. Estou procurando o relógio ali, mas ele está apagado. Mas eu tenho 4 minutos. Escuta isso e eu encerro. Alamouve a naia sérvia. A morte era só um detalhe quando o crente tem uma história. Vou falar de novo: a morte foi só um detalhe quando o crente tem uma história. Aperta a mão de alguém. A minha garganta está cansada, mas aperta a mão de alguém e diz assim: essa dor não vai ser o último capítulo da tua história. Não, aperta de novo e diga: essa fase não é o último capítulo da tua história. Ei, essa depressão não é o último capítulo da tua história. Esse fracasso não será o último capítulo da tua história. É só uma fase. Meu Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Eu vou falar. Pergunta de alguém assim: tu tem coragem? Fala murcho não, porque tem gente que só vai na pedrada, assim, só vai no, sabe? Aí tu pergunta com cara de brabo e diga: tu tem coragem de levantar a mão para quem ainda está sentado? Vou falar de novo, né? A chove. Tu tem coragem de estender a mão para quem ainda está sentado? Aí! Sentou, abriu os olhinhos. Pedro poderia dizer: o milagre já aconteceu.
vamos embora. Só que Pedro está dizendo, não. Porque tua posição não é de ficar sentada. E o milagre é completo. Diga para alguém, o teu lugar não é de ficar sentado. Tua posição não é para ficar sentada não, Carla. Tá feita que Deus levanta alguém. Não pode ficar prostrado. Cairá o homem 7 vezes. 7 vezes o Senhor levantará. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A mão do Senhor não está encolhida, mas estendida. Fica de pé dessa cadeira. Alabaxoubia, naia séria. Elimina sóbia. Ai, meu Deus do céu. Levantou. 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 As viúvas saíram, certo? Todo mundo saiu do quarto, certo? Ela estava sentada. Pedro não chama ninguém. Enquanto ela está sentada, Pedro não chama ninguém. Não anuncia para ninguém. Não fuxica para ninguém. Não manda zap para ninguém. Mas quando ela se levanta e chamando, pegou não? Vai pegar agora. Quando ela se levanta, levantar fala de posicionamentos. Quando ela se levanta e Pedro chamando, eu imagino a cena. Pedro indo para a porta do quarto, olhando para quem estava embaixo, porque vai dizer que era no andar de cima, um lugar alto. E Pedro chamando e diz: aí, ela já está de pé. Ai, não, pelo amor de Deus, irmão, será que você pode dar glória com isso? Pedro vai chamar todo mundo. Agora pode anunciar. O pastor levantou, a missionária levantou, o pregador levantou. Anuncia. O cantor voltou a cantar. Anuncia. Eita, Espírito de Deus. Segura na mão de alguém e eu encerro agora. Aperta com muito carinho, porque tu é corajoso. E diga: Deus vai levantar quem te ama. Fala para 3 pessoas, vai, diga: Deus vai levantar quem te ama. Não, mas vai falando, vai dizendo: Deus vai levantar quem te ama. Não pelo que tu tens para servir, vou repetir para tu nunca mais esquecer. Não vão te amar pelo que tu tem para servir, vão te amar por quem você é. Isso me faz lembrar